Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a Reflexões Matemáticas. Venham aqui comigo na área de trabalho do MATLAB que eu vou construir uma sequência de números. Eu abro aqui um colchete, eu coloco 1 como primeiro elemento, 1 como segundo elemento. O terceiro elemento eu vou considerar a soma dos dois primeiros, mais 1 dá 2. O próximo elemento eu vou considerar a soma de 2 mais 1, dá 3. O próximo elemento eu vou considerar a soma de 3 mais 2, que dá 5. O próximo elemento eu vou considerar a soma de 5 mais 3, que dá 8. O próximo elemento eu vou considerar a soma de 8 mais 5, que dá 13. O próximo, 13 mais 8, que dá 21. O próximo, 21 mais 13, que dá 34. O próximo, 34 mais 21, que dá 55. E a gente para por aqui, tá? Eu vou dar um Enter. Então tá aí. Certamente você verificou que trata-se dos elementos da sequência de Fibonacci, em que um elemento dessa sequência, a partir do terceiro, é a soma dos dois imediatamente anteriores. Ou seja, qualquer elemento que eu considerar nessa sequência, a partir do terceiro, ele sempre vai ser a soma dos dois imediatamente anteriores. Tá? O legal aqui no MATLAB é que existe uma função que calcula o Fibonacci para uma determinada posição que você quiser na sequência. Então, vamos aqui no Help e a gente escreve Fibonacci com 2 Cs, tá? E dá o Enter. Então tá aqui, ó. Número de Fibonacci. Esta função retorna o enésimo número de Fibonacci. Vou mostrar para você como é que nós fazemos isso aqui. Vou dar um CLC. Vamos supor que você queira o Fibonacci da posição 50. Então você digita Fibonacci e você põe 50. Está aqui, ó, é 1,25 vezes 10 elevado a 10, né? É um número muito alto. Fibonacci de 10, ou seja, qual é o elemento da posição 10 na sequência de Fibonacci? É 55. Vamos construir um vetor que vai caracterizar aquele exemplo que nós consideramos inicialmente. Eu vou dar um CLC aqui e eu vou colocar de 1, construir um vetor que vai de 1 até 10, tá? Eu vou dar um ponto e vírgula aqui, vou puxar lá a nossa sequência de exemplos, só para efeito de comparação, e aí eu digito Fibonacci N, aqui, ó. Então, deu exatamente os 10 primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Ou seja, ao invés de eu fazer isso mecanicamente, somando sempre os dois elementos anteriores, eu uso essa função do MATLAB. Então, está aqui os 10 primeiros elementos. Existe uma propriedade muito interessante na sequência de Fibonacci, que é o seguinte. O que acontece quando você pega um elemento dessa sequência de Fibonacci e divide pelo seu elemento imediatamente anterior? Que número é esse? Vamos lá. Vou dar um CLC aqui. Eu vou construir agora um vetor que vai de 2 até 5, tá? Tá aqui, ó. Somente o 2, 3, 4, 5. Vou limpar a tela novamente. O N já está lá. E agora eu vou construir a seguinte função. Fib, que é Fibonacci de N, dividido, eu ponho ponto barra, Fibonacci de N menos 1. Por que eu estou considerando N a partir de 2? Porque para esse meu exemplo, eu vou considerar a divisão de Fibonacci de N menos 1. Porque, como eu falei, eu quero caracterizar um elemento que surge nessa sequência quando eu divido Fibonacci, quando eu divido um elemento dessa sequência de Fibonacci pelo seu imediatamente anterior. Então, eu não posso começar pelo 1, tá? Por uma questão de ajuste de índices. Porque senão eu teria Fibonacci de 0, né? E isso daria 0 e, portanto, essa sequência explode, tá? E aqui eu ponho um ponto e vírgula. E olha só quais são os elementos dessa sequência. Né? É 1, 2, 1,5 e 1,6. Prestem bem atenção nesse 1,6. Vamos aumentar agora esse vetor. Eu vou considerar agora aqui um vetor que vai de 2 até 10. E aí eu calculo aquela sequência lá em cima, tá? E eu digito Fib. Tá aí, olha, todos os elementos. Então notem que aqui, olha, eu já tenho 1,6, 1,667, 1,6, 1,62, 1,61, 1,619, 1,617. Então, para esses poucos elementos, você já nota que a convergência está indo para 1,6, tá? Vamos aumentar um pouco mais o vetor. Eu vou considerar agora o vetor que vai de 2 até 50. E aí eu ativo aqui o Fib, tá? Então tá aí, olha, Fib de N dividido pelo Fibonacci de N menos 1. Vamos verificar quais são os elementos dessa sequência. Olha só. Então, nota que já nos últimos elementos, é só você analisar essas linhas aí, é 1,618, 1,618, 1,618 para praticamente todos esses elementos finais. E é exatamente isso que você está pensando aí. Esse número é o número áureo da razão áurea, divisão de um segmento áureo, né, em partes proporcionais que tem
uma certa caracterização para gerar esse número áureo. Então, pessoal, a sequência de Fibonacci, da forma como eu estou colocando aqui para vocês, é um belo exemplo de como é que a gente pode mostrar o surgimento do número áureo, a constante áurea, que ela é muito importante em matemática. Onde a sequência de Fibonacci ela tem um papel importante para poder gerar essa constante caracterizada como número áureo, tá? A propósito, vamos fazer um plot aqui. Eu vou considerar o plot de n, não tem aquela vírgula ali, Fib, aí eu coloco aqui uma cor azul, o nosso line wide, DTH, a espessura 2, e aqui eu ponho uma malha, né? Tá aqui, olha. Então, para essa simulação, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Olha só, ela começa oscilando para os primeiros elementos, mas depois ela se ajusta ali em torno de 1,6, bem aqui, olha. Em torno de 1,6 como uma espécie de assíntota, né? Assíntota horizontal, como nós temos discutido aqui em vídeos dessa natureza, tá? Então tá aí mais um exemplo de uma sequência com uma certa caracterização, com uma certa definição, e a partir de uma especificação bem própria na sequência de Fibonacci, a gente consegue gerar o número áureo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, faça seus comentários. Se você também tem uma forma diferente de gerar esse número, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Um grande abraço e até o próximo vídeo com outra constante muito importante.